Fala pessoal! Na última aula nós vimos tudo sobre o capitalismo financeiro monopolista e agora chegou a vez da gente terminar a nossa aula para falar um pouco sobre quais os países e quais as tecnologias da segunda revolução industrial. Antes de mais nada, curte, comenta e compartilha esse vídeo com a galera, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e ativa o sininho das notifications. Então vamos embora! Quais são os países da segunda revolução industrial? Pasmem, o segundo país a se industrializar não foi a França, foi a Bélgica. Por quê, Bruno? Porque a região de Flandres era uma região que tinha tanta maquinofatura, né? Tinha tanta mão de obra, artesã, né? E aí a gente vai ter as indústrias têxteis migrando, né, para Flandres. Aquela tecnologia que estava sendo usada, né, na Inglaterra vai migrar para Flandres e aí a Bélgica vai ser a segunda, né, a aderir à Revolução Industrial. Beleza? Na França, a gente vai ter um pouquinho depois, bem pouquinho, tá? E a França vai ser o terceiro país aí, tá? Quem que vai trazer essa industrialização francesa vai ser Felipe, né? Ou Luiz Felipe, que vai ser o rei burguês, aquele que caiu ali com a Primavera dos Povos, tá? Tem aula disso bonitinho ali na aula, né? De Primavera dos Povos, né? Revoluções de 48. Certo? Outros países, a Holanda vai se industrializar, os Estados Unidos da América, depois de adquirir meio mundo ali, né? Depois de comprar um monte de terra, tomar um monte de terra do México, né? Enfim, conseguir outras via diplomacia, né? E depois dos Estados Unidos passar por uma intensa guerra de secessão, a gente vai ter os Estados Unidos começando, né, enfim, se estabilizar, ter um propósito em comum. Os Estados Unidos eles vão ser muito espertos e construir várias ferrovias quando elas vão ser inventadas ali é, enfim, ao longo do século XIX, tá? E a gente vai ter os Estados Unidos se industrializando bastante também, principalmente na segunda metade do século XIX. A Alemanha e a Itália também vão se industrializar, tá? A Alemanha mais do que a Itália. A Alemanha que vai se industrializar muito depois ali da década de 1870, tá? Depois da unificação. A Alemanha que vai produzir aço, que vai superar o aço britânico, pasmem, tá? A Alemanha estava ameaçando muito. E aí, no fim do século XIX, a gente tem o top 3: Itália, França e Alemanha. No fim do século XIX, a Alemanha vai começar a passar da França, perigando a passar da Inglaterra, tá? Eu falei Itália, mas enfim, Inglaterra, França e Alemanha. E aí a Alemanha vai começar a passar da França e perigando passar da Inglaterra. E isso vai gerar muitas disputas, né, dentro do imperialismo, que tem uma série de aulas para vocês assistirem, tá? E vai levar a conflitos bem complicados que vão gerar a Primeira Guerra Mundial. Beleza, Bruno, mas só na Europa? Não, eu falei para vocês, por exemplo, Estados Unidos na América, tá, mas só os Estados Unidos a gente entende, né, que tava ricaço lá, cheio de terras, né, já com um propósito em comum depois da Guerra de Secessão, mas, né, e outros continentes? E o Brasil? O Brasil nem se fala, né, no século XIX tá mal das pernas, só tinha o Barão de Mauá, né, mas o Japão que vai ter aí a visita do Almirante Perry, né, no século XIX, que vai, enfim, demandar a abertura japonesa e que vai ter aí a era Meiji, né, sendo então essa era de industrialização, de renovação, de modernização japonesa, tá? Eu entro em mais detalhes sobre o Japão nas aulas de imperialismo, beleza, galera? Beleza, Bruno, entendi quais são os países, quais são os destaques aí da segunda revolução industrial, agora eu quero entender quais são as technologies. O que vai vir de novo na segunda revolução industrial, né, Bruno? Eu sei que veio a máquina a vapor na primeira, né? Veio aí outras tecnologias, aquelas máquinas de tecelagem, né, bonitonas, veio aí a energia a vapor. E o que vai vir na segunda revolução industrial, né? A gente vai ter energia elétrica. Olha que maravilha, né? Olha que doideira. A gente vai ter a construção do dínamo na segunda metade do século XIX. A gente vai ter aí a invenção da lâmpada por Thomas Edison, né? As redes elétricas começando a ser formadas, principalmente na segunda metade do século XIX, bem no finzinho, tá? O petróleo vai ser descoberto e com o petróleo vão ser criadas as primeiras petroquímicas para explorar esse petróleo, tá? A gente vai ter o surgimento das siderurgias que vão fazer a transformação do metal ferro em aço,
tá? E o aço que é muito mais resistente, ele que é muito melhor do que o ferro, tá? A gente vai ter aí indústrias de transportes, tá? A gente vai ter o início da produção ferroviária, que vai facilitar muito o transporte das produções industriais, tá? A ferrovia é um dos principais elos, né, de riqueza de um país. A gente vai ter a invenção do motor a combustão para alimentar essa ferrovia. A gente vai ter, junto com o motor a combustão, a invenção do automóvel ali na década de 80, 1885, tá? A gente vai ter a construção civil crescendo bastante, a construção naval, os barcos, né, movidos a carvão, movidos a vapor, movidos depois a petróleo, tá? A gente vai ter a construção ferroviária também, indústrias de base, né, que são aquelas indústrias que vão produzir as ligas, né, as máquinas, os metais, tudo que é necessário para tu conseguir fazer as produções industriais, né? São as famosas indústrias de bens de capital, indústrias necessárias para o desenvolvimento industrial, tá? A gente vai ter a invenção do telefone em 1876, o cinema chegando no fim do século XIX, o rádio em 1897, né? Ou seja, com a segunda revolução industrial, a gente espalha a capacidade inventiva, a gente espalha a capacidade de aumento da produção. Por isso que no século XIX a gente vai ter tanto avanço nas áreas de comunicação, ciência e tecnologia. Tá bom, galera? E aí a gente vai chegar batendo na porta do século XX com um avanço, com um crescimento fenomenal, galera, fenomenal, é exponencial o crescimento, né? E o crescimento ele se dá de maneira tão desigual, né? Que a gente tem aí Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, né? São as principais potências do mundo, tá? E essas potências, elas querem um monopólio, como eu falei para vocês na aula passada, e essas potências, então, vão começar a se bicar, né? Então, vão começar nesse imperialismo selvagem, que não apenas um imperialismo em busca de mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra, mas também um imperialismo de guerra, que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Beleza, galera? Quer entender tudo sobre isso? Eu suplico para que você assista às aulas de imperialismo, né? Antes de assistir às aulas de imperialismo, assista às aulas de unificação alemã e italiana, Guerra de Secessão, tá? E depois você assiste imperialismo, assiste a Era Vitoriana na Inglaterra, né? Assiste os movimentos e as novas doutrinas operárias, tá? E aí, depois de tu assistir tudo isso, assiste Imperialismo e assiste Primeira Guerra Mundial, que tá bem massa, tá bem produzido aí o conteúdo, tá bom, galera? Te vejo numa próxima oportunidade. Beijão, valeu, é nóis!